Boa noite a todos. Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouco daquilo que Jesus fez na minha vida. Então, para iniciar, eu quero primeiro falar o meu nome. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Araldi. Eu sou nascido aqui em Chopinzinho e moro aqui praticamente há 60 anos. Então, hoje eu tenho a oportunidade de contar para vocês aquilo que Jesus fez na minha vida. Mas antes de tudo eu queria ler um texto para depois até vocês compreenderem um pouco daquilo que vai ser o meu testemunho. Eu quero compartilhar com vocês Salmo 40, do 1 até o 5, aonde ele diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então, há praticamente 22 para 23 anos, eu participei de um culto numa noite. Mas antes disso eu tinha uma cunhada que me convidava diretamente para participar dos estudos. Naquela época nós não tínhamos igreja, não tínhamos congregação, né? Eram feitos estudos nas casas. E ela vinha todo dia, praticamente nos finais de semana, quando tinha os estudos, no meu trabalho, me convidar para mim participar dos estudos. E eu sempre me negando porque sou sincero em dizer, eu falava assim dentro de mim, né? O que eu quero com esses crentes? Eu não quero nada com isso. Minha vida é outra. Minha vida é o mundo. Minha vida é o festejar, é até mesmo, muitas vezes, no meu testemunho vocês vão ver, de eu ter deixado minha família de lado e buscar em amizades falsas, amizades que não edificavam a minha vida, que simplesmente se aproveitavam de mim. Mas o tempo foi passando e ela foi me convidando, e me convidava, e eu me negava, porque um dia eu tinha que jogar bola, porque um dia eu tinha que jogar bocha, um dia eu tinha um churrasco, e eu nunca disse sim para ela. Mas chegou um belo dia, era numa sexta-noite, ia ter o estudo na casa do Alcides, nosso irmão Alcides. Quando eu levantei da cama, que eu botei o meu pé direito no chão, assim uma voz falou comigo: Sérgio, hoje você vai no estudo. E eu fiquei assim, né? Aquela voz falou comigo. Tá, mas tudo bem. Daí durante o dia aquilo ficou martelando na minha mente, e daí veio a abençoada da minha cunhada me convidar novamente para mim participar. E ela chegou assim: Sérgio, hoje tem estudo lá, porque ela nunca se cansou de me convidar. Ela foi persistente. E hoje ela está na glória com Deus, porque Deus levou ela. Então, ela chegou e falou assim para mim: Sérgio, hoje tem estudo lá na casa do Alcides, você quer ir? Eu falei para ela: hoje eu vou. Ela chegou de dar uma parada assim, sabe? Ela falou: mas você vai mesmo? Eu falei: não, eu vou. Hoje eu vou. Tá, daí passou o dia, né, aquilo remoendo na minha mente, chegou a hora de ir, e eu fui. E eu fiquei sabendo que o estudo era lá na casa do Alcides, quando ela me convidou. O Alcides não tinha conversado comigo, nem sabia que eu ia lá, nada, né, simplesmente eu cheguei lá à noite no estudo. Aí começamos o estudo, até foi o pastor, naquela época vinha o pessoal do Coronel Vivida fazer os estudos nas casas, daí teve o louvor. Daí o pastor Marcos, naquele dia, pregou sobre o Salmo 40, que é o que eu li para vocês aqui agora há pouco. Por isso que eu li o Salmo 40, porque foi
quando eu me converti. Foi quando eu fui tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então naquela noite, o pastor começou a pregar sobre o Salmo 40. E que fala, né, do homem que está na perdição, que está no fundo do poço, que está num tremendal de lama, né, e que é lançada uma corda dentro desse poço e você se apega a essa corda, e essa corda é Jesus Cristo. E eu estava ouvindo tudo isso, mas de repente começou a me dar um mal-estar. Eu comecei a suar. Eu suava, meus braços corriam suor, meu corpo informigou, todo o meu corpo informigou. A minha mulher estava sentada no meu lado, eu queria clamar por socorro para ela, para que ela me levasse para fora, porque eu ia morrer, e o meu coração batia, que parecia um tambor. Para mim, todo mundo estava ouvindo meu coração bater, naquele instante, e eu ali ruim, com aquele informigamento no corpo, o suor, um calorão, e eu não podia levantar. Eu queria ir para fora para tomar um ar, mas não podia nem levantar da cadeira. Eu passei, sabe assim, uma angústia tão grande que eu achei que eu ia morrer naquela noite. Achei que eu ia morrer, porque eu nunca tinha passado por uma situação daquele tipo, e passado tão mal assim, né, numa questão, e o meu coração disparado. Mas o pastor pregava e eu ouvia aquilo que ele estava falando. E ele continuou a pregar, daí foi me acalmando. Ele terminou a pregação, tá, eu voltei ao normal. Digo, dessa eu me escapei. Pensei, né, na minha mente, dessa eu me escapei. Mas daí, para você ver como que Deus tem os planos na vida da gente. Naquela noite, o Alcides teve que levantar, isso ele dá o testemunho dele até o dia de hoje. Ele teve que levantar, orar 3 vezes durante a noite, porque Deus tinha falado com ele que ele tinha que pedir perdão para a família dele. Como o estudo ia ser na casa dele, ele tinha que pedir perdão para a família dele, e para demonstrar, Deus falou com ele, para demonstrar que aquilo era verdadeiro, uma pessoa ia ser tocada na sua casa. Daí o Alcides chamou toda a família lá na frente, pediu perdão, né, para toda a sua família. Todos choraram. E daí ele falou assim: Deus falou comigo essa noite que uma pessoa ia ser tocada aqui na minha casa. E essa pessoa, ela vai ter que se identificar. Mas eu, né, fiquei quieto, pois eu sabia se era eu. Mas de repente meu coração começou a bater novamente. Batia tão forte que para mim todo mundo estava ouvindo, como já comentei de antes, quando eu estava ouvindo a pregação do pastor também batia, né? Aquilo batia que parecia um tambor, e eu ali quieto, né? Com meu coração batendo, mas já não tinha aquele informigamento, não tinha aquele calorão, mas o meu coração disparado, e eu ali quieto, e o Alcides falando, essa pessoa vai ter que se identificar. Daí de repente uma voz falou para mim: é você. Daí eu compreendi, né, que era para mim mesmo. Daí eu levantei e falei, digo, olha, eu creio que é para mim, porque uma voz falou para mim agora que era eu, o escolhido dessa noite. Então realmente eu fui escolhido naquela noite por Deus. Deus teve misericórdia da minha vida, né, e me deu a oportunidade de eu conhecer a Ele, de eu conhecer o seu Filho, que hoje eu tenho como meu único e suficiente Salvador da minha vida, aquele que se entregou por mim lá na cruz, coisa que antes eu não conhecia. Mas pela misericórdia de Deus, né, eu fui alcançado naquela noite. E depois eu vim entender, irmãos, que eu falei agora há pouco que naquela noite eu achei que eu ia morrer, mas né, realmente naquela noite eu morri. Porque naquela noite, o velho Sérgio, o velho homem, como a própria palavra de Deus diz, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida como nosso único e suficiente Salvador, o velho homem tem que morrer. E foi isso que aconteceu na minha vida. Mas
Não pensem que é de uma hora para outra, assim, a mudança que isso é feito. Mas depois eu entendi que realmente naquela noite eu morri. Mas daí começou dentro de mim as guerras espirituais. Eu trabalhava em diretorias de bairros, eu participava em tantas coisas, eu era envolvido, achando que eu fazendo aquilo ia me dar salvação. Mas depois eu vim compreender que aquilo não me dava salvação. Então começou a haver as guerras espirituais dentro de mim, porque como eu me envolvia em diretorias e coisas, e daí tinha cancha de bocha, tinha tantas outras coisas, e eu acabei me viciando nessas coisas. Trabalhando para a comunidade, procurando fazer o bem, achando que eu ia ganhar o céu, e acabando indo para o fundo do poço, como está aqui no Salmo 40 que eu li. Eu estava no fundo do poço, porque eu estava perdido em jogo de bocha. Eu chegava em casa 2, 3 horas da manhã, isso era no sábado, no domingo, daí na terça, na sexta, e a minha família abandonada. E eu junto com meus amigos. Amigos, que amigos. Então, começou aquela guerra espiritual. Num final de semana na minha casa, eu fiquei assim praticamente meio à loucura, porque algo falava para mim ir na comunidade jogar bocha. Já não estava mais na diretoria dele nesse tempo, mas estava viciado. Daí algo falava para mim que eu tinha que ir. Uma voz falava: não, vai jogar bocha. A minha mulher é testemunha disso. Eu não parava dentro da casa, eu ia numa janela, eu ia na outra janela, eu corria para tudo que é lá dentro da casa. E outra voz dizia: não, você não vai, você vai ficar. E daí eu não sabia o que eu ia fazer, de tão atormentado que eu estava, porque havia uma guerra espiritual dentro de mim. O diabo não queria me perder, ele queria que eu continuasse indo nesses lugares. E daí eu ali naquela ansiedade, de repente uma voz falou assim para mim: vá. E eu fui, eu lembro até hoje. Eu entrei pela porta da cancha de bocha, daí tinha um pessoal lá, formamos uma equipe para jogar bocha. Daí joguei uma partida de bocha. Eu bebi a minha cervejinha e já naquele dia não tive mais vontade de beber. Ninguém falou para mim que eu tinha que parar de beber. O pastor não disse para mim que eu tinha que parar de beber. O pastor não disse para mim que eu tinha que parar de jogar bocha. Ninguém falou isso para mim. Deus falou comigo. Deus falou. Daí joguei aquela partida de bocha e uma voz falou assim: o que você está fazendo aí? Por que você não vai para casa cuidar da tua família? Eu simplesmente falei para os meus amigos: eu vou para casa. Digo, eu já joguei uma partida, para hoje está bom e vou embora. Daí todo mundo: mas o que é isso? Vai embora já? Jogamos só uma partida? Eu falei: não, eu vou embora. Eu vou embora. Tá. Daí cheguei em casa, a mulher me viu, ela falou assim: o que deu? Brigou que está em casa? Porque foi um milagre eu ter chegado numa hora daquela em casa. Daí eu falei: não estou me sentindo bem, eu resolvi vir para casa. Aí no outro sábado começou a mesma coisa, aquela guerra espiritual dentro de mim. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Daí, tá, Deus falou comigo de novo: vá. E eu fui. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eu entrei por uma porta e saí pela outra. Simplesmente entrei por uma porta e saí pela outra. E nunca mais botei os pés em bar, em cancha de bocha, em tantas coisas. Deus me libertou. Jesus me libertou daquilo que eu vinha fazendo de errado, que estava prejudicando a minha vida, porque eu estava no fundo do poço, e estava prejudicando a vida da minha família, porque eu tinha abandonado a minha família. Mas Deus teve misericórdia da minha vida. Então, irmãos, para mim assim, é bem como diz o salmista aqui, são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco.
Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se possa contar. Então, se eu ficar aqui contando meu testemunho, eu vou até meia-noite, porque Deus fez muita coisa na minha vida. Jesus transformou muito a minha vida. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus na minha vida, que eu deixei de lado essas coisas do mundo, né? Aqueles amigos que eu tinha, que eu falei agora há pouco, me abandonaram. Eu não tinha mais amigos. Simplesmente sumiram da minha vida. Inclusive parentes meus sumiram da minha vida. Inclusive meu pai e minha mãe também, na época, né? Porque eu como sendo criado dentro da igreja católica, eles até também não, assim, ficaram até meio revoltados de eu ter tomado essa decisão de seguir a Cristo Jesus. Eles falavam para mim, mas você trocou de religião. Eu só tenho uma coisa a dizer para você que está me ouvindo: não se troca de religião. O que se troca é a fé que se tem no nosso coração. É você crer, porque placa de igreja não salva ninguém. Não é por eu estar na igreja presbiteriana ou estar na placa da igreja tal ou da igreja tal que vai me salvar. O que me salva é o sangue de Jesus, é a mensagem da cruz. E eu vim entender e compreender isso. E os meus amigos, eu falei para muitos deles de Jesus, mas eles não quiseram. Simplesmente se afastaram de mim. Mas hoje eu tenho a maior alegria, porque eu posso ter perdido esses amigos que, entre aspas, eram amigos, mas encontrei o maior amigo. Encontrei o amigo verdadeiro, o amigo que deu a vida por mim. Eu garanto que aqueles amigos que estavam junto comigo jogando bocha, se tivesse que morrer no meu lugar, alguém deles ia morrer? Mas de jeito nenhum. Eles iam era picar a mula, como o pastor disse, né? Eles iam picar a mula. Mas não, eu conheci o verdadeiro amigo, Jesus, aquele que morreu na cruz, que hoje está vazia. Por quê? Porque ele venceu a morte no meu lugar, né? Então Jesus, ele pagou o preço pelo meu pecado. Eu me achava justo, achando que fazendo o bem, que fazendo as coisas boas, eu trabalhando para a comunidade, trabalhando para a igreja, eu ia ganhar o céu. Eu não ia ganhar o céu. Se você pensa como eu pensava, que fazendo o bem se ganha o céu, você está muito enganado, como eu estava enganado. Porque o céu nós só alcançamos através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Porque senão não precisava Jesus ter vindo e morrer numa cruz. Padeceu o que ele padeceu naquela cruz. Hoje eu paro e penso, né? Hoje quando eu medito na palavra de Deus, porque antigamente eu não meditava, hoje eu medito e tenho aprendido tanta coisa dentro da palavra de Deus, que edifica a minha vida, que me dá forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Não pense porque eu aceitei Jesus que os meus problemas se acabaram. Não, não se acabaram. Às vezes até se tornaram maiores, porque o inimigo, ele que me quer de volta. E o inimigo quer tentar me derrubar de toda maneira, e ele quer que eu desista de Jesus. E ele já tentou tantas vezes, mas não conseguiu. Porque hoje eu estou firmado na rocha, como diz aqui nesse texto. Veja como esse salmo para mim é tudo, é tudo. Ele diz assim, ó, no 2, né? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Essa rocha, para mim, é Jesus Cristo. É onde hoje eu estou firmado. É o que está ao meu lado. É que me ajuda a carregar o meu fardo pesado. A própria palavra de Deus diz, Jesus disse, se você tem o teu fardo pesado, entrega para mim que eu levo para você. Não fique ansioso, entrega para mim. Então, quem está me ouvindo assim sabe, o quanto é maravilhoso a gente ter uma vida com Jesus, de a gente entender e compreender, sabe, porque eu não compreendia certas coisas como está escrito em Romanos 3:10, lá diz assim, ó, como está escrito, não há justo nenhum sequer.
Eu, se falassem isso antes de eu conhecer Jesus, eu até brigava, porque eu me considerava uma pessoa justa. Como que não tem justo? Eu sou justo. Eu não roubo, não mato, não faço nada errado. Mas depois que eu vim entender que realmente, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Eu podia até me achar uma pessoa justa, mas eu não tinha a vida eterna. Fazendo o bem, ajudando até as próprias pessoas. Então, não que a gente não tenha que fazer o bem ele tem que ser feito, mas não que isso seja o fundamento da tua fé que você vai alcançar a vida eterna. Porque a própria palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Então nós temos que ter fé, nós temos que praticar as obras, mas fé naquele que se entregou na cruz, no meu e no teu lugar, para nos dar a garantia da vida eterna. Então eu vim compreender que realmente, não tinha justo. Eu me achava uma pessoa justa, mas não era. E com o passar do tempo eu fui aprendendo tanta coisa, até o mesmo próprio Romanos 3:23, ele diz que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Todos. Não há um que não seja pecador. Mas pela misericórdia de Deus, Ele mandou o seu Filho, para morrer lá na cruz, para nos libertar desse pecado, porque todos nós somos pecadores. Todos, todos. Não há um sequer. E também eu descobri também no livro de Romanos, no Romanos 6:23, onde diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu vim a entender isso, que o salário do pecado é a morte. Se eu não tivesse aceitado Jesus na minha vida, hoje eu estaria condenado à morte eterna. Essa morte que está falando aqui é da morte eterna, porque todos nós temos que morrer. Como eu falei no início que eu morri naquela noite, eu morri, mas eu morri para a morte eterna, porque eu vou morrer. Esse corpo ele vai ser enterrado, ele vai apodrecer, mas eu vou ter a certeza de estar com Deus, porque Jesus pagou o preço. Jesus, ele pagou o preço pelo meu pecado. Ele derramou o sangue lá na cruz pelo meu pecado. É o que está escrito aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E eu creio em Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu sei que Jesus pagou o preço, e que em João 3,16 também diz, que Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Mas João 3,16 ele diz assim, Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então também eu vim compreender que eu não tinha nem nascido ainda, mas Jesus já tinha morrido no meu lugar. Jesus já tinha pagado o preço pelo meu pecado, eu que não tinha nascido. E também tem tantas pessoas que estão nascendo no dia de hoje, que Jesus já morreu há 2000 anos atrás, 2020 anos, Jesus já morreu por essas crianças que estão nascendo. Jesus morreu por você há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás. Jesus já morreu por você. Pense nisso. Eu não tinha esse pensamento, mas hoje eu tenho, porque eu sei, que Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Jesus pagou um alto preço. Ele padeceu a morte de cruz, Isaías 53 diz que ele foi humilhado, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi cuspido, Veja toda a humilhação que Jesus passou na cruz por amor a mim, por amor a você, por amor daquelas crianças que estão por nascer ainda, que vão aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da vida delas. Então, irmãos, é uma oportunidade que Deus dá para nós. Você que está me ouvindo hoje, que tem o mesmo pensamento que eu tinha, que fazendo o bem, que não roubando, não matando, eu ia ter a vida eterna. Pare, pense,
porque você está enganado como eu estava enganado. A vida eterna nós só vamos alcançar através do sacrifício de Jesus. E hoje eu tenho a maior alegria no meu coração de poder estar aqui testemunhando isso que Jesus fez na minha vida. E como eu falei agora há pouco, como o salmista diz aqui, eu podia ficar até a meia-noite contando tudo que Jesus fez na minha vida já. Isso que eu estou falando para vocês aqui hoje é pouca coisa, porque Jesus fez muito mais na minha vida. Jesus, Ele é o meu suporte, é onde eu tenho me apegado. Eu tenho me apegado à palavra de Deus, porque antes também de eu conhecer a Cristo Jesus, de Jesus ter tocado no meu coração, naquela noite eu ter morrido e nascido de novo, eu comecei a estudar a palavra de Deus. E ela é o alimento espiritual para a minha alma. Assim como eu e você temos que nos alimentar todo dia do feijão, arroz, ou seja lá do que for o alimento que você se alimente, para nos dar a sustentação do nosso corpo, nós temos que nos alimentar todos os dias da palavra de Deus, porque ela é o alimento para o nosso espírito. Ela que vai nos dar as forças para nós enfrentarmos todas as adversidades da nossa vida. Então, que esse testemunho aqui possa ter assim falado com você, que você possa pensar, refletir sobre isso que eu estou falando, que o que eu estou falando aqui não é nada à toa, é uma coisa séria, é uma coisa verdadeira, é uma coisa que é de coração, não é da boca para fora. Eu estou falando aqui aquilo que Deus quer que eu fale para você que está me ouvindo. Eu sei que tem muitas pessoas que eu convidei para assistir o meu testemunho, talvez estejam assistindo, se não assistiram hoje, vão assistir depois. Pense nisso que eu estou falando hoje, porque se hoje eu sou seu amigo, eu não quero fazer que nem aqueles amigos fizeram comigo quando eu conhecia Jesus, que fugiram. Eu quero estar ao lado de você que está me ouvindo, que é meu amigo e que precisa nascer de novo como eu nasci. Jesus mesmo, ele falou para Nicodemos, João 3, Jesus fala a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E Nicodemos falou para Jesus, mas como posso eu, já sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? Mas Jesus não estava falando do nascimento do corpo, ele estava falando do nascimento do espírito, do nascimento da nossa alma, de nós termos uma vida em comunhão com Ele. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. E o nascer de novo é você ter uma vida transformada por Jesus, é ter uma vida renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, meu amigo, você que está me ouvindo, eu não quero te abandonar, eu quero estar ao teu lado para te mostrar o caminho da salvação, assim como a minha cunhada lutou por mim, orou por mim. Eu sei disso depois que ela partiu, que ela dobrava o joelho por mim todos os dias e clamava, e Deus ouviu a oração dela. Então, eu hoje também clamo pela tua vida, quero orar pela tua vida, que você que está ouvindo, para que Deus toque no teu coração, e para que você seja alcançado por essa alegria, por essa maravilha, por essa certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu vou fazer uma oração. Deus amado e grandioso Pai, obrigado a Deus por essa oportunidade de eu poder estar aqui, dando o meu testemunho, de falar, ó Deus, do milagre que o Senhor operou na minha vida, da transformação que o Senhor fez através de Cristo Jesus, o meu Salvador, o meu Redentor, que hoje vive e está sentado à direita do Senhor. Ó Deus, eu quero orar, ó Deus, por aquelas pessoas que estão me ouvindo neste momento, Pai, para que o Senhor toque no coração delas, assim como o Senhor tocou no meu coração um dia também. Ó Senhor, o Senhor tem esse poder, porque o Senhor fez esse milagre na minha vida, e eu sei que o Senhor pode realizar um milagre na vida dessas pessoas que ainda não têm a certeza da salvação, Pai. Ó Deus, eu sou grato ao Senhor, Pai, porque o Senhor é que me dá forças todos os dias, desde o deitar até o levantar. O Senhor é que me conduz, ó Pai. E eu sei, ó Deus, que se o Senhor me chamar daqui a pouco, eu sei que vou partir para a glória. Eu sei, ó Deus, que vou estar na eternidade com o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Jesus me libertou da escravidão do pecado.
E hoje eu sei, ó Deus, que eu tenho a certeza da salvação através de Cristo Jesus, ó Pai. Eu oro, Deus, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Só mais uma coisinha que eu queria dizer. Nós temos um cântico na nossa igreja que diz assim: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã é muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Pense um pouco sobre esse cântico que diz: meu amigo, hoje você tem a escolha. Amanhã pode ser tarde. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas eu falo abertamente para você que está me ouvindo, que se Deus me levar, eu sei que eu vou partir para a glória. Eu sei que eu vou viver uma eternidade na presença de Deus. Mas se você não tem a certeza da salvação, você pode viver uma eternidade no inferno. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Eu só queria dizer que o Sérgio ainda tem lutas espirituais. A Bíblia fala lá em Gálatas 5 que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então, ainda Jesus está firmando os pés, ainda Jesus está consertando a nossa vida, ainda Jesus nos deixa cair em situações para nos levantar depois, humilhados, quebrantados, para nos levantar. Vamos fazer uma oração? Quero agradecer, Pai, pelo testemunho do Sérgio. Quero agradecer, Senhor, pela misericórdia e graça do Senhor, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido, e que quando confiamos e esperamos confiantemente no Senhor, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor se inclina para nós, e o Senhor nos atende, o Senhor vai até onde estamos, e o Senhor nos tira do vale, o Senhor nos tira da lama, o Senhor nos tira da miséria, o Senhor nos tira de onde nos encontramos para nos dar vida em abundância, Pai. Nos ensina, Senhor, a firmarmos os nossos pés na rocha em Jesus, na Tua palavra. E assim permanecermos firmes para sempre, Pai. Sei que a nossa firmeza e a nossa perseverança está no Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um.